Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí das interações entre o homem e o espaço, né? Vamos dar uma olhada no que temos para essa etapa. Hoje é aula de número 9, revisão e avaliação. Tudo bem, então? Vamos lá para a aula. Vamos lá então, gente, iniciando aí, sem mais demora nenhuma, a nossa revisão para avaliação. Vamos já começar aqui com o conteúdo. Prestem atenção então, nós vamos iniciar agora aqui falando alguma coisa sobre o desenvolvimento ali da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando, gente, tá? Nós estamos fazendo uma revisão, então nós já vimos esse conteúdo aqui, vamos passar dentro do tempo aqui que nos é permitido, tá? O que está destinado para isso. Mas em 1939 o exército alemão invadiu a Polônia, não foi isso que nós vimos lá? Então França e Reino Unido também se envolveram ali, declararam guerra à Alemanha por conta disso, tá? E aí nós tivemos lá a formação de dois grandes grupos que entraram em combate entre si. É o caso da formação dos aliados, que incluiu o Reino Unido, União Soviética, a França e os Estados Unidos, e também a formação do eixo ali com a Alemanha, Itália e o Japão, tá? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho sobre as fases da Segunda Guerra Mundial. Iniciando pela fase que ficou conhecida como supremacia do eixo. Isso ocorreu lá entre 1939 e 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg, que era uma tática, né, uma estratégia de combate, e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios que eram dominados por britânicos, franceses e holandeses. Depois nós passamos a uma outra fase aí, então, da Segunda Guerra Mundial, que se chamou equilíbrio de forças, que ocorreu entre 1942 e 1943. Nessa fase, como estamos vendo, os aliados conseguiram recuperar-se, não é isso? Já que na primeira fase era o eixo que estava ganhando, na segunda fase, que é essa que os aliados se recuperam, tá? Tanto na Ásia quanto na Europa, e aí o jogo fica em empate, tá? Para usar aqui um termo que nós usamos cotidianamente. Então houve ali um equilíbrio das forças entre aliados e entre o eixo, e não se sabia nessa fase realmente quem que ia ganhar o conflito futuramente. E aí a gente passa para a fase final, que é a terceira fase, que se chamou a derrota do eixo, que ocorreu lá entre 1944 e 1945. Então lembrando, primeiro o eixo estava ganhando, na segunda fase nós tivemos um empate entre eixo e os aliados, e aqui na terceira fase, que foi a fase final, nós tivemos a derrota definitiva do eixo. Então, como dizem aqui, o autor que nós utilizamos para a aula, nessa fase o eixo estava em decadência, entrou em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini foi deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema, só para a gente lembrar. Então nós temos aqui a supremacia do eixo, o equilíbrio de forças e a derrota do eixo. Observa que nós temos aí o período que se estendeu de 1939 a 1945. Tudo bem? Vamos lá então falar um pouquinho sobre a Irlanda do Norte, agora mudando um pouco de assunto. Vamos falar desse evento que ficou conhecido como The Troubles, que são os problemas, não é isso? Então vamos falar, gente, aqui agora sobre os muros, né? Sobre as divisões, os conflitos que aconteceriam em alguns lugares aí do nosso planeta, que causaram aí divisões, não só territoriais, mas divisões de pessoas, inclusive. Esse famoso conflito das Irlandas, que é sempre chamado de The Troubles, ou os problemas, foi um período de intensa violência política e sectária na Irlanda do Norte. E aí isso durou lá até o final das décadas de 60, né? Os finais da década de 60, até o acordo que ficou conhecido como o Acordo
a gente vai ver aqui o Acordo de Belfast, também conhecido como o Acordo da Sexta-feira Santa, que ocorreu lá em 1998. Esse conflito envolveu, então, várias questões, tá? Dentre elas históricas, políticas e religiosas, entre os nacionalistas e os republicanos, predominantemente católicos, que buscavam lá a reunificação da República da Irlanda, e os unionistas, que eram os lealistas, que eram predominantemente protestantes, que desejavam permanecer como parte do Reino Unido. Então, reveja, aqueles que eram ligados aos católicos desejavam se separar ali na contenda, enquanto que os ligados aos protestantes desejavam permanecer, que a Irlanda permanecesse como parte do Reino Unido, tá? Então, essa questão aqui, vejam só essa foto, no surrender, né? Não se renda, alguma coisa desse tipo, que caracterizou, então, essa imagem caracteriza muito bem o que estava acontecendo por lá. Vamos adiante, então, aqui. Irlanda do Norte, os muros de Belfast. E aí, nessa fotografia, você já observa que nós temos aqui uma construção, né, que está tomando conta da paisagem, está se destacando aqui. Esse é um dos muros que defendia aqui, que dividia, me perdoem, dois lados com duas situações diferentes e antagônicas, né, uma contra a outra. Esse muro é um dos muros de Belfast, tá, que também foram conhecidos como Peace Lines ou Peace Walls. E vejam só que apesar de toda a confusão, todo o conflito, a tradução de Peace Lines e Peace Walls é linhas ou muros de paz. E elas são estruturas, elas estão lá até hoje, são estruturas físicas, né, conforme a gente está vendo aí na foto, que foram construídas justamente para separar comunidades católicas, nacionalistas, das comunidades protestantes unionistas na cidade de Belfast, que é lá na Irlanda do Norte, tá? Vamos adiante ver mais alguns dados. Esses muros representam um legado tangível, ou seja, é uma prova material de como que esse conflito, né, The Troubles, assolou realmente aquela região lá por cerca de 3 décadas, tá? Lá desde o final dos anos de 1960 até o Acordo de Belfast em 1998, conforme nós já dissemos. Indo adiante aqui, ainda na nossa revisão, os muros, né, conforme a gente está vendo, a foto é atual, ainda existem e eles variam, tá, de tamanho e forma, e aí não são somente muros aí de tijolos e concreto, mas também nós temos em algumas partes lá ainda cercas de metal e grades com arames farpados e outros equipamentos ali que denotam essa divisão de duas situações ali territoriais, né? Então havia bem essa divisão necessária ali por conta do conflito e, enfim, eu digo divisão necessária, mas é uma medida bastante radical, né? Um muro para separar pessoas, além de nações, de territórios, de países. Isso realmente é bastante complicado. A gente vai continuar dando uma olhada aqui sobre essa questão da Irlanda do Norte. A gente vai observar aqui, eu não sei se vocês gostam de música, mas temos a capa de um disco aqui da banda irlandesa U2, né? E aí, eu não sei se vocês se recordam, essa banda tem uma música chamada Sunday Bloody Sunday, tá? E Sunday Bloody Sunday quer dizer Domingo Sangrento Domingo, que fala justamente de um dos piores eventos, de um dos piores momentos da história desse conflito. Então a maioria dos muros da paz está localizada em Belfast, como ficaram conhecidos, né? Então quando a gente fala muro de Belfast, a gente está falando de um dos muros que tem lá na Irlanda e é o mais conhecido de todos. Mas eles também existem lá em vários outros lugares, que é o caso de Derry, de Portdown e de Lurgan, tá? E são todas cidades da Irlanda do Norte. A gente vai ver aqui então, só lembrando o que eu falei agora há pouco,
o U2, né? A banda aqui, isso aqui é uma capa de um disco, como eu estava dizendo para vocês, cantou lá em Sunday Bloody Sunday, de 1972, falando, aliás, sobre o Domingo Sangrento de 1972, onde 14 civis foram mortos por tropas britânicas em um dos eventos significativos, ou mais significativos, ou um dos piores capítulos da história desse conflito, tá bom, gente? Então a gente consegue observar aí, através dessa história, que o espaço se construiu a partir de conflitos além dos acontecimentos normais que a geografia estuda, que vem a ser aquele encontro do homem com a natureza, não é isso? Então, quando a gente observa esses fatos históricos estando em uma aula de geografia, a gente tem que observar no que a história resultou em termos espaciais aí em cada um desses lugares. E aí, já que a gente está falando em conflitos, em fronteiras, em muros, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Vamos aí adiante. Fronteiras e conflitos. Quais seriam as causas, né, desses conflitos que a gente tanto observa aí entre algumas fronteiras do mundo? Aqui nós temos um mapa da África, né? Então vocês sabem que a África foi colonizada por países europeus e aqui na África vivia, como a gente comentou, muitos povos nativos e nômades que circulavam livremente aqui por todo esse território. E o que começou a acontecer a partir do domínio da colonização foi que essas fronteiras impostas por pessoas que vieram de outros lugares acabou quebrando a dinâmica ali dos povos que ancestralmente se moviam livres pelo território. Isso gerou uma série de questões e uma série de conflitos, tá? Então, os conflitos entre fronteiras internacionais são complexos e resultam de diversas causas que estão interrelacionadas, estão imbricadas, elas se somam, né? Não é somente um detalhe, um aspecto que faz com que esses conflitos apareçam. Muitos desses conflitos têm raízes históricas, com fronteiras desenhadas por processos coloniais. E aí, vejam só, nós estamos falando justamente do exemplo que demos ainda há pouco, ou ainda conquistas que não respeitaram as identidades étnicas, culturais e religiosas locais, tá? Além disso, disputas por recursos naturais estratégicos, como é o caso do petróleo, da água e de outros minerais, aumentam sempre as tensões. Então, quando a gente for pensar aí nessas questões que se referem aos conflitos que nós temos, chamados conflitos transfronteiriços, a gente vai observar que nós temos uma complexidade toda de fatores, não é isso? Que levam àqueles conflitos, tá, gente? Então, a gente sabe que em alguns lugares nós temos aí conflitos por causa do petróleo, em outros lugares nós já temos conflitos por causa do uso da água. E quando a gente fala em minerais aqui, além de petróleo, a gente está falando que em outros lugares existem guerras por conta de garimpos de ouro, por exemplo, ou, já que a gente estava falando lá da África, no Congo, a questão dos famosos diamantes de sangue, né? Então, os diamantes de sangue, eles têm uma coloração, tá, mais para o lado do conhaque, por isso que são chamados diamantes do sangue, por conta do seu tom avermelhado, e eles são sempre extraídos com o uso de uma força escrava. E o valor que é arrecadado com a venda desses diamantes sustenta lá a compra de armas, né, para alimentar os conflitos que ocorrem por ali. Mas vamos à frente aí. Vejam só, ainda há causas. Questões de soberania e nacionalismo também desempenham um papel crucial, com grupos buscando a autonomia, ou seja, eles querem, horas, se separar, ou a unificação. Então, enquanto alguns grupos querem se separar, né, e aí os conflitos ocorrem por conta desse desejo de separar-se, né, de serem autônomos,
outros grupos querem se unificar com países vizinhos. E aí, devido a afinidades étnicas ou culturais. Indo adiante aqui, nós temos as falhas na governança, né, como causas, e na diplomacia. E aí, junto com a interferência de potências estrangeiras, que são frequentemente agravantes, né, e que causam perpetuação aí desses conflitos, e isso tudo dificulta muito a resolução pacífica desses mesmos. Se você olhar aqui para essa fotografia agora, que você está olhando, nós estamos vendo aqui um território desértico, que nada tem a ver com os Estados Unidos, mas estamos vendo aqui armas americanas, né? No caso aqui me parece um M16, e nós estamos vendo militares utilizando farda americana. Então os Estados Unidos sempre, né, conforme a gente já viu em outras aulas, esteve envolvido aí em conflitos em outros continentes, né? E essa área aqui não ficou de fora. Aí, gente, o que acontece? Quando a gente fala aí sobre esses conflitos todos, sejam lá onde ocorram, não é isso? Se ocorrem ou não com países que são ali transfronteiriços, eles sempre vão gerar os refugiados, tá? Então os refugiados são pessoas que fogem de algumas situações, especialmente essas de conflito em seus lugares, seus países de origem. Vamos falar um pouco sobre os refugiados aí ao redor do mundo. Vejam só. Dos 117 milhões de refugiados que nós temos no mundo, segundo essa contagem aqui da ONU, tá, mais recente, 43,4 milhões necessitam de proteção internacional, ou seja, eles têm que realmente sair dos países onde estão por conta dos conflitos. Não adianta eles ficarem lá, em lugar nenhum que eles estiverem no seu país de origem, eles terão apoio. 68,3 milhões são deslocados internamente, conforme esses dados. E vejam que 6,9 milhões são solicitantes de asilo, ou seja, eles têm que ir para outro país solicitar asilo político. E vejam só, do total, do que estamos vendo aqui, 47 milhões dos refugiados, ou seja, cerca de 40% são crianças, infelizmente, não é isso? E aí essas pessoas que se refugiam em outros lugares, vão para lugares estranhos à sua nacionalidade, sua pátria, eles se tornam os famosos sem território. O que seria um sem território? Aqui temos uma imagem marcante, né, de pessoas indo para algum lugar meio que sem destino ali, mas certos de que estão fugindo de uma situação conflituosa. Então, o conceito de sem território pode se referir a grupos ou indivíduos que por várias razões não possuem uma ligação fixa ou reconhecida a um território específico. Esse fenômeno dos sem territórios, conforme a gente vai ver aqui agora, pode ser observado em diferentes contextos, incluindo os apátridas, e aí então quem não tem pátria, as comunidades nômades que circulam pelo espaço, indivíduos deslocados internamente e os famosos, então, refugiados, tá? E os refugiados, gente, a gente vai ver aqui que eles são uma categoria à parte, não são simples migrantes, tá? Eles podem ser considerados, então, sem território, devido a uma série de razões relacionadas ao deslocamento forçado. Ou seja, lembra quando a gente falou lá sobre migrantes? Eu posso migrar voluntariamente. Se eu não conseguir migrar aí para outro lugar, pode ser que eu fique aqui e está tudo ok, não consegui ir. Mas no caso dos refugiados, eles são forçados a sair. Eles não têm a escolha de ficar onde estão, porque nos seus países de origem nós temos lá graves acontecimentos em curso, não é isso? E aí, razão para existirem os sem território? Perda de lar, falta de proteção e reconhecimento, incerteza e estabilidade sobre a situação política, separação familiar e comunitária, direitos limitados e discriminação e ocupação dos campos de refugiados, tá? Vamos adiante falar um pouquinho aqui sobre campos de refugiados. Então, muitos desses sem território vivem nesses campos de refugiados que são projetados para situações temporárias, mas que acabam muitas vezes
se arrastando, né, gente? E eles vão permanecendo ali e ficam bastante tempo e se tornam muitas vezes cidades, verdadeiras cidades. Então eles não são considerados territórios permanentes, como a gente está dizendo, ou pertencente àquelas pessoas que estão lá, uma vez que geralmente são fora do país, de conflito e de suas origens. Tudo bem então, gente? Por aqui encerramos essa revisão. Até uma próxima!